O carnaval está chegando, né? E é preciso ficar atento aos cuidados com a própria segurança, seja a segurança física ou até dos nossos dados. Por isso, Maria Maciel está nesse momento ao lado da delegada doutora Lucimônica para trazer informações importantes, porque a gente quer saber o seguinte, Maria, quais são essas orientações da polícia para a gente evitar problemas nos dias de festa? Porque quando as pessoas vão para o carnaval, vão numa forma de dizer assim... Chega de responsabilidade, eu quero é dançar, me divertir, pular e tá tudo certo. Porém, tem um monte de vigaristas se aproveitando exatamente desse momento de descuido seu para poder dar o golpe. É isso mesmo, Maria? Isso mesmo, Wilson. O problema é o depois da festa. E quando a gente fala de dados, a gente está falando de informações pessoais, informações bancárias, dados esses que são roubados pelos criminosos para aplicarem golpes. E olha, isso dá uma dor de cabeça muito grande. Aqui do meu lado está a delegada Lucimônica, ela que recebe inúmeras denúncias, né, de pessoas que acabam caindo em golpes sem mesmo saber por conta desse roubo de dados. Delegada, quais os cuidados que as pessoas devem ter nesse período agora, né? Vai brincar as festas de carnaval, vai para um bloco, o que fazer? Boa tarde. Boa tarde, Wilson, boa tarde, Maria, e a todos. Bom, primeiramente, cuidado ao postar o QR Code. A gente orienta que você, se tiver recebido algum abadá ou alguma questão de festa que tem o QR Code, e nesse QR Code constem dados pessoais seus, a orientação é que você não publique, não poste nas suas redes sociais. Porque, acredite, existe o golpe do QR Code também, que faz com que eles coloquem na maquineta e acaba que você perde seu dinheiro sem saber nem como aquilo aconteceu. Uma outra questão que a gente também orienta são nas pulseiras e nos recibos. Cuidado ao descartar essas pulseiras e recibos. Não jogue, se eles tiverem seus dados pessoais, você picote eles. Essa é a orientação da gente. Você não jogue da mesma forma que você recebe, porque eles podem pegar os seus dados e as consequências são gravíssimas. Uma outra questão que a gente pede também é na questão do aparelho celular. Você sempre ter o cuidado de, das senhas, preferir senhas mais difíceis, você colocar em verificação em 2 etapas. A questão dos bancos também, se você vai pular, coloca ali no modo que não seja visível as suas senhas de banco e etc., para justamente você proteger dados e evitar um problema muito maior. Não raro nas nossas delegacias chegam situações como, por exemplo, eles acessam seus dados, seja lá através de quais meios ou até mesmo no computador, e conseguem entrar na sua conta bancária e a pessoa acorda com um total de R$0, digamos assim, na conta. Ela tinha um dinheiro antes, quando bem não espera, já não tem mais nenhum. Então, a segurança financeira é muito importante nesses momentos. Por mais que a gente vá para brincar, para curtir, mas a gente também tem que atentar para esses detalhes. Uma outra coisa também que acontece, infelizmente, nas delegacias, e teve uma época até que foi mais, agora baixou mais essa situação, mas eles pegarem os seus dados e abrirem empresas falsas com seu nome. Então, aparecia pessoas nas delegacias que, quando eles iam ver, estavam no negativo em empresas federais, estaduais e municipais. E, quando a gente ia olhar, foi justamente uma captação errada de dados que eles conseguiram e abriram empresas falsas. E a pessoa estava lá devendo em todos os cantos sem nem saber. E, por último, e tão importante quanto, são as suas questões pessoais. São as suas fotografias, os seus vídeos individuais, aquilo que está no seu celular que pertence a você e que, uma vez que esses dados estejam nas mãos dessas pessoas, podem haver um crime de extorsão, por exemplo. Então, assim, são situações que a gente observa que acontecem, a gente, como você bem falou, Maria, a gente só vê depois, só chega depois na delegacia a bronca, mas quando ela chega com pessoas extremamente nervosas, desesperadas, ou porque perderam dinheiro, ou porque tiveram seus dados expostos nas redes sociais, ou porque estão sendo extorquidas. Quando a gente fala de celular, né, o uso, questão de banco, senhas, tudo isso tem que buscar uma forma de proteger. Tira o aplicativo, de repente, quando vai brincar as festas. Tem muita gente que costuma anotar senhas no bloco de notas. Nada disso é indicado. A gente não indica, justamente por essas questões, porque hoje em dia a facilidade que eles têm de captar dados é muito alta. A gente sabe que as redes sociais, a IA, enfim, eles têm uma facilidade de captar esses dados. Então, a gente pede que justamente o que você falou aí, tire aquele aplicativo do banco, vai bem com o celular bem limpinho para brincar, porque se Deus o livre tiver acontecer alguma coisa, você não vai ter um prejuízo grande nessas 3 esferas que eu falei depois.
Porque não é nem o roubo do celular, mas do que tem nele. Aqui agora a gente está tratando dessa questão, não só apenas do furto, né, do celular ou do roubo do celular, que já causa um constrangimento muito grande. Muitas vezes a gente vê na delegacia pessoas que ainda estão pagando as dívidas do celular, diz, doutora, eu nem quitei meu celular ainda e já levaram. Não só esse constrangimento e essa tristeza de você ter perdido o seu aparelho de celular, mas o que pode vir depois disso. Essas questões bancárias, pessoais, montar uma firma com o seu nome. E quando você vê, você está com o nome sujo em todos os cantos. É muito perigoso, é preciso que a gente tenha muita cautela. Antes de brincar, dá uma paradinha, vai tirando esses aplicativos, deixa seu celular bem limpinho e vai brincar tranquilo. Obrigada, delegada, pelas orientações. São dicas importantes, né, para quem vai brincar às festas, tomar esses cuidados. Agora, Wilson, o que eu reparo, né, e a gente faz até um apelo, né, a gente dá essas dicas, traz essas orientações, mas principalmente aqueles jovens, né, que muitas vezes não sabe disso. Então, se você tem um filho adolescente, eu tenho um filho adolescente, você sabe que muitas vezes eles não seguem nadinha dessas dicas. Então, quem está em casa assistindo, manda para aquela mãe, para aquele pai, para aquele tio, para que essas pessoas também tenham acesso às informações do que pode acontecer, né? Porque eles possam de viver assim, sem preocupação nenhuma, só que depois a bronca vem para os pais. Eu volto com você aí no estúdio.